Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo. Esse é mais um Nossa, que Legal Debate. Boa tarde a todos e todas. Estamos ao vivo aqui nessa tarde de quinta-feira, dia 25 de fevereiro, com mais uma edição do Nossa, que Legal Debate, aqui pelo YouTube, pelo canal Nossa, que Legal, do Instituto Nossa, que Legal no YouTube, tá? Então, é isso. Eu vi que já tem gente aqui assistindo, a Maria Vilela, lá de Caetano, Minas Gerais. Então, a todo mundo que está aí assistindo e quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O Oscar Legal, meu nome é Lucas Seara, eu sou advogado, consultor, sou mestre em desenvolvimento e gestão social pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, também professor na Escola de Administração, professor convidado na Escola de Administração, e estou aqui, né, como coordenador do OSC Legal Instituto, que é uma entidade, uma instituição voltada ao fortalecimento de organizações do campo social e das organizações da sociedade civil, a partir da disponibilização de informação jurídica, conteúdo, instrumentos para fortalecimento da gestão das organizações. A ideia é trabalhar com entregar o direito para essas entidades, né, para as entidades, e sempre fomentar a discussão das questões jurídicas mais importantes para as organizações. Hoje eu estou aqui muito feliz em estar aqui com três convidadas super especiais, pessoas que eu admiro, que conheço o trabalho e que tenho muito apreço. Então, a gente está aqui com a Camila Gibur Aluz, advogada, especialista em direito do trabalho, com experiência em litígios trabalhistas e civis, e assessoramento de empresas e organizações da sociedade civil. A gente está também com o Bruno Passos, que é advogado atuante na área trabalhista, especialista e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista. E estamos aqui também com a Cariana Guedes, advogada atuante na ONG Gestos desde 1998, especialista em Direitos Humanos e Direito Previdenciário e membro da Comissão de Seguridade Social da OAB Pernambuco, criadora do perfil Previdenciando. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu agradecimento a vocês estarem aqui, a disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para conversar aqui comigo e com o nosso público, para conversar aqui entre a gente e para a gente poder trazer alguns temas relevantes da área trabalhista, né, das relações de trabalho, não necessariamente de carteira assinada, mas de trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e das questões previdenciárias. Eu acho que, vez por outra, a gente vê as discussões sobre direito do trabalho, né, nas entidades, mas pouco se ouve também as questões de direito previdenciário. Então, eu acho que super oportuno também a gente poder contar com a Cariana e com esse olhar, para a gente entrelaçar aí os olhares entre o direito trabalhista e previdenciário. Então, a gente vai começar fazendo uma rodada mais geral, vou fazer duas perguntas, na verdade, mais geral, todos vão responder, e na sequência eu vou fazer uma pergunta individualizada para cada um dos convidados, e eles vão ter um tempinho para a resposta. E você que está assistindo aí, a gente já está vendo o pessoal chegando, você pode ficar à vontade, manda a pergunta aí pelo chat, que a gente vai jogar no ar, e também nossos convidados vão perguntar essas questões, vão trazer esses temas aqui para a gente tentar responder. Então, vamos começar, sem maiores delongas. Eu vou fazer, então, vou trazer então a primeira pergunta, que é a respeito da. Essa é uma pergunta que sempre aparece, se há alguma diferença entre ser organização da sociedade civil ou ser empresa nessa relação trabalhista, né, com o seu empregado, com o seu corpo técnico, né, com os seus recursos humanos, e na relação previdenciária. O fato desse empregador ou dessa entidade ser organização da sociedade civil, ser entidade sem fins lucrativos ou do terceiro setor, diferencia, o tratamento é diferente de uma empresa privada. Então, eu queria começar com a Camila e a gente segue, então, para os demais convidados. Camila, por favor. Opa, Né? peraí, seu microfone. Agora sim, o seu microfone está Agora sim? aberto agora. Então tá bom. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência aí nessa caminhada junto das organizações da sociedade civil.
Realmente esse é um questionamento que a gente sempre tem, né? Mas a legislação trabalhista, ela não difere, a aplicação da legislação trabalhista não difere para empresas do setor privado com fins lucrativos e também para as entidades sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil. Tá? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela traz expressamente no seu artigo 2º que as organizações da sociedade civil, não usa exatamente esse nome, entidades filantrópicas sem fins lucrativos, têm um tratamento exatamente idêntico a das empresas privadas com finalidade lucrativa. Tá? Então, quando a gente fala em direito do trabalho, não há diferença na aplicação das leis. Não existe para as entidades sem fins lucrativos nenhum tipo de benesse, nenhum tipo de, vamos dizer assim, facilitador com relação à aplicação da lei trabalhista. Né? Esse é um primeiro ponto e é importante que todas as organizações que contratam, seja empregados, seja prestadores de serviços, ou qualquer tipo de trabalhador, é importante ter essa ideia fixa, ter esse conhecimento de que o fato de não ter finalidade lucrativa não muda a aplicação da lei com relação aos trabalhadores, tá? Então, eu acho que esse é um aspecto importante e é uma baliza para toda a discussão que a gente vai ter aqui, né? De fato a primeira mensagem que a gente pode ter para passar para vocês aqui nessa conversa. É isso. Muito bacana. Então, eu queria passar a palavra para o Bruno Passos. Bruno, contigo. Enriquecedor. E eu creio que antes de começarmos a tratar sobre as diferenças, eu queria chamar a atenção de um ponto em comum, né? Porque tanto as organizações sociais quanto as empresas têm em comum o fato de ambas serem pessoas jurídicas e, portanto, ambas possuem registro e CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. O que diferencia agora, basicamente, uma organização social de uma empresa é a qualificação, que uma organização social, basicamente, é uma qualificação, é um título que a administração pública vai otorgar a uma entidade que não tem fins lucrativos, para que ela possa executar algumas atividades que seriam de interesse público, que o Estado não pode executá-las diretamente, então se utiliza dessas entidades paralelas, né, mas que compõem a sociedade civil, para que o Estado possa atingir de forma mais ampla determinados nichos sociais que ele não atingiria de forma muito genérica. Então, portanto, a diferença básica entre ambas é a ausência de finalidade lucrativa. Ao passo que a empresa tem como sua atividade principal o objetivo de angariar lucros, de obter lucros, as organizações sociais, basicamente, não se destinam a oferir lucratividade, né? Elas se destinam a prestar um serviço de interesse público. Então, portanto, essa também é uma diferença fundamental, corroborando o que a colega já acabou de mencionar agora há pouco. Só que essas entidades, tanto organizações sociais quanto as empresas, não conseguem trabalhar sozinhas, de forma individual. E, portanto, elas precisam de colaboradores, né? E a partir do momento que você necessita de colaboradores, surgem as reflexões que envolvem a seara trabalhista e a seara previdenciária, basicamente, né? Então, portanto, fechando essa primeira fala, as organizações sociais recebem ou possuem algum tipo de regalia trabalhista? Não. Uma colega acabou de mencionar, não, né? No momento da contratação de funcionários e de colaboradores, basicamente, elas atendem, tanto as empresas quanto as organizações sociais, elas atendem preenchem as mesmas regras, né? Se submetem às mesmas regras, tanto de caráter trabalhista quanto de caráter previdenciário. Então, nesse debate, a gente vai aprofundar um pouco mais essa diferenciação, tratar um pouco mais sobre os requisitos das relações de emprego, para que fique claro para o nosso ouvinte, né, de que, na verdade, são entidades semelhantes, mas que a finalidade lucrativa, no meu modo de ver, seria a principal diferença entre ambas. Muito bacana. Agora, Cariana, por favor. Olá, Lucas, boa noite, doutora Camila, doutor Bruno, é um prazer estar aqui com todos e todas, né? Boa noite a todos e todos os nossos ouvintes. Bom,
como doutora Camila e doutor Bruno já falaram, na questão previdenciária é a mesma coisa, né? Não há diferença entre uma empresa e uma organização da sociedade civil no que diz respeito à questão previdenciária, né? Se a entidade tiver funcionários seletistas e, obviamente, se ele contrata técnicos e técnicas através da CLT, paga, né, contribui, tem a contribuição patronal, a contribuição do próprio funcionário ou funcionária, e essa pessoa vai ter todos os seus direitos previdenciários garantidos. Da mesma forma, se essa OSC contrata um MEI ou contrata um trabalhador autônomo, né, se o MEI ou se o próprio trabalhador autônomo e a própria empresa paga, a OSC paga o INSS desse MEI, né, ou então do próprio trabalhador autônomo, essa pessoa também vai ter todos os seus direitos previdenciários, né, que a gente vai falar depois sobre esses direitos previdenciários garantidos. E aí, como o doutor Bruno falou um pouco da diferenciação entre a questão de uma empresa, de uma organização da sociedade civil, que tem essa questão de, né, que a organização da sociedade civil ela não tem fins lucrativos, além de não ter fins lucrativos, ela depende, que isso é um grande problema, né, ela depende de apoios e financiamentos, e a gente precisa ter projetos, né, para poder sobreviver, diferente de uma empresa privada ou de uma organização social com fins lucrativos, que elas se autossustentam, elas têm a previsão de lucros, a gente não tem, né? Então, esse é um dos grandes problemas também que eu vejo nessa diferenciação, porque como a gente depende de projetos para viver, né, muitas vezes esses projetos eles não recebem rubricas suficientes para que as organizações da sociedade civil possam estar pagando os encargos trabalhistas e previdenciários dos seus técnicos e técnicas. Então, esse é um grande problema, né, que eu visualizo com relação às OSCs. E a gente passa por isso, eu não sei se o doutor Bruno, a doutora Camila, eles... assim, eu vivencio isso porque eu trabalho dentro de uma ONG que se chama Gestos, e a gente passa por essas questões, né? Muitas vezes a gente tem projetos que, para 30 horas, um exemplo só, a gente paga R$3.000, mas, na verdade, o financiador só paga 2 para determinada atividade. Então, a gente tem que buscar essa diferença, não só para pagar o salário, mas também para pagar os encargos. Então, esse é um problema, né, sério, um grande desafio das organizações não governamentais e das organizações da sociedade civil. E um outro problema que eu vejo é que a gente vai falar posteriormente, e que acredito que as empresas privadas não têm essa visão. A gente trabalha, muitas das OSCs, elas trabalham com a visão da proteção dos direitos humanos. E o direito ao trabalho, o direito previdenciário, ele é um direito fundamental, né? Ele é um direito humano. Então, a gente tem que ter essa visão também, por isso que a instituição que eu faço parte, a Gestos, ela preza muito, a maioria, né, grande parte dos nossos técnicos e técnicas, eles são seletistas, porque a gente sabe, né, ser MEI, ser autônomo, tem suas vantagens, mas há uma grande perda dos direitos trabalhistas. Então, eu acho que uma outra questão é essa visão da proteção do direito humano ao trabalho, do direito humano à previdência social. A previdência social, se for um MEI ou se for autônomo, ela não fica tão prejudicada, né? Porque se você paga, você vai ter acesso aos direitos previdenciários. Mas, com relação aos direitos trabalhistas, como a doutora Camila pode falar mais e o doutor Bruno, eu acho que há um grande prejuízo. E a instituição que eu trabalho, ela preza muito por isso, e por isso a gente também tem essa questão de sempre ter esse olhar, e só contratar MEI ou autônomo num caso muito pontual. Acredito que é isso, que eu já vi que meu tempo está acabando. Espero ter respondido. Muito ter bacana. trazido questões para reflexão também. Muito bacana, cara. E também trazendo a experiência das Gestos. Lembrando que, além, né, de ser um direito fundamental, enfim, ele também, né, a questão do trabalho decente, enfim, ele também é um dos questões das ODS, né, dos itens das ODS. Então, é importante estar alinhado com as questões do respeito ao seu corpo técnico, né? Não só entregar aquilo que se entrega para a população em geral, mas também o olhar
e o acolhimento e o respeito aos direitos de quem faz parte da própria entidade. Essa é uma discussão muito interessante, muito importante, que a doutora Cariana traz aqui para a gente nesse momento. Mas eu queria, então, aproveitar também essa deixa, acho que vocês já trouxeram elementos bem interessantes aí de cara, né? E já queria pegar essa deixa dessa discussão importante também, que é essa dicotomia aí que se tem entre a contratação de empregado seletista e a contratação do prestador de serviço, e, dentre esses, também a questão da PJ, né, da pejotização, como se chama, da pessoa jurídica, MEI, como é que ficam essas relações trabalhistas ou não trabalhistas nessa relação, e se vocês também puderem trazer alguns elementos das outras contratações, né, porque não são só apenas esses dois, você tem a relação que se pode estabelecer com o estagiário, com o bolsista, com o próprio voluntário, né, que não recebe remuneração, mas tem um vínculo ali não remunerado, enfim, puderem também pontuar com essas questões. Então, eu queria ouvir de cada um de vocês um pouco sobre essas questões empregado versus PJ versus prestador de serviço, enfim, e a gente começa de novo dando com a doutora Camila, por favor. Essa questão também, da minha experiência aí em consultoria, é um tema extremamente relevante para as organizações, né? Como a doutora Cariana colocou, as organizações da sociedade civil, invariavelmente, elas têm dificuldades orçamentárias, né? Então, por não ter finalidade lucrativa, elas não visam o lucro, né? Elas visam um atendimento de um certo tipo de atividade em complemento à atuação estatal. Então, atendimento em assistência social, em saúde, em educação, e, obviamente, não existe finalidade lucrativa, né? Há um elemento aí de uma prestação de serviços à comunidade, à sociedade, tá? Em prol do desenvolvimento do país e do desenvolvimento das pessoas, né? E essa dificuldade orçamentária, ela é real, né? Claro, nós temos grandes entidades sem fins lucrativos, fundações ligadas a corporações, a bancos, a grandes empresas que têm um pouco mais de facilidade em lidar com a questão orçamentária, mas a realidade da maioria das organizações é essa, a dificuldade orçamentária. E um dos grandes entraves aí, eu diria até que para o desenvolvimento de algumas organizações, é a contratação de pessoal. Né? O empregado seletista, o empregado contratado com registro em carteira, que é a regra geral no nosso país, tá? Então, quando a gente fala em contratação de empregados, a regra geral, a regra que está lá na CLT, que rege as relações de trabalho, é a regra da contratação como empregado, como seletista, com registro em carteira, dentro do que está lá naquelas regras da CLT. Mas o custo é alto, né? A gente sabe que a folha de pagamento normalmente é o maior custo de uma organização, inclusive de uma empresa, né? Uma empresa com finalidade lucrativa. Invariavelmente, a folha de pagamento é a maior despesa. E com isso eu não estou dizendo que os empregados não merecem receber aquilo, não. O problema não é o que é pago para os empregados, o problema é o que é pago para o governo. Tá? O grande entrave aí são justamente as contribuições previdenciárias, enfim, as contribuições sociais que recaem sobre a folha de pagamento, né? Que a gente sabe que chegam aí a 28% aí do que é pago para o empregado tem que ser recolhido nas contribuições sociais, né? Então, aí a gente chega num problema ali de como que eu vou exercer a minha atividade se eu não consigo pagar a folha de pagamento para ter empregados registrados. E, em muitos casos, a solução que as entidades encontram é a prestação de serviços autônomo ou através de um profissional constituído como pessoa jurídica, que aí pode ser um MEI, uma empresa individual, mas normalmente é prestado por uma pessoa física que abre uma empresa. Por quê? Porque a tributação da pessoa jurídica também é um pouco mais leve do que a do autônomo, né? Do profissional autônomo que emite o RPA.
Mas isso nem sempre é o mais adequado e é o mais correto, tá? Esse é um tema que pode ser desenvolvido aí, eu não vou falar tudo, vou deixar um pouco aí para os nossos colegas, mas nem sempre essas contratações, elas refletem efetivamente uma contratação de autônomo, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que é um empregado, tá? Um empregado é aquela pessoa regida pela CLT que tem subordinação, habitualidade, onerosidade, tá? Subordinação é o quê? É receber ordens do empregador e cumpri-las. Claro, ordens lícitas, ordens de trabalho, né? Você recebe ordens, você faz aquilo, você foi contratado para uma determinada atividade e recebe ordens do seu superior hierárquico para fazê-las. Tá? Onerosidade, claro, é o pagamento do salário, da remuneração estipulada e acrescida também de benefícios de convenção coletiva de trabalho e outros, tá? E habitualidade, né? Então, o trabalhador empregado, ele é aquele trabalhador que tem uma jornada de trabalho pré-determinada, com algumas exceções, como cargo de confiança, teletrabalho, mas em regra geral, o empregado tem uma jornada de trabalho pré-estipulada e tem que cumprir essa jornada de trabalho. Então, isso é a habitualidade. Não quer dizer todo dia, tá? Necessariamente. Nós temos, por exemplo, um contrato do intermitente, que é um empregado que trabalha por demanda, né? Pode ser uma pessoa que trabalha menos dias da semana, em tempo parcial, mas existe uma habitualidade, né? Inclusive, um empregador doméstico, por exemplo, que pode, às vezes, trabalhando 2, 3 vezes por semana, já caracteriza esse vínculo de emprego, tá? Qual é a maior diferença entre o empregado regido pela CLT e o prestador de serviço, seja ele um autônomo, pessoa física, ou esse profissional constituído como pessoa jurídica? O principal elemento de diferenciação é a subordinação, tá? O autônomo, ele tá, a palavra já, né, autônomo já diz tudo, tá? Ele não está na estrutura hierárquica da organização, né? Ele é um terceiro. Tá? Ainda que essa pessoa não caracterize aquela terceirização típica que a gente conhece, né, que é o tomador de serviços, essas coisas, ele é um prestador de serviços, ele é uma pessoa que está fora, ou deveria estar fora da organização, tá? E aí, esse é o elemento, o principal elemento que faz diferença entre um empregado e um prestador de serviços. Tá? Então, aqui é um ponto de cuidado para quem faz esse tipo de contratação, e aí os nossos colegas podem desenvolver um pouquinho melhor esses requisitos de diferenciação agora. Obrigado, Camila. Então, eu queria ouvir, então, o Bruno Passos, para a gente um pouco dessa abordagem também. Pronto. Como a colega mencionou, de fato, a contratação de pessoal é uma das áreas mais complicadas para uma organização social e também para qualquer tipo de empresa, né? Não é à toa que, atualmente, politicamente falando, nós estamos vendo uma demanda muito grande para a relativização de direitos trabalhistas e o foco principal, no momento, está sendo a desoneração dos encargos e dos impostos de que são suportados pelos empregadores na contratação. Agora, eu entendo que sim, considerando a intenção social, né, a razão social, o interesse público das organizações sociais, já deveria existir uma forma muito flexível de contratação que não pudesse enquadrá-la com empresa, né? Como nós mencionamos, todos nós mencionamos já até agora, as empresas têm uma finalidade lucrativa, e as organizações têm uma dificuldade muito grande em sobreviver através de verba de fornecimento de projetos, de financiamento privadas, públicas ou internacionais, muitas vezes. Então, portanto, é uma realidade. Então, o que é muito comum hoje, nós presenciarmos, já tem muitas demandas semelhantes a essa, é a contratação de organizações sociais através de pessoas jurídicas, né? OSCs contratando pessoas jurídicas, né? Nesta configuração, como a colega mencionou sobre os requisitos da relação de emprego, esta configuração que eu mencionei, trabalhador, pessoa jurídica, empregador, pessoa jurídica, nós temos uma relação entre duas pessoas, uma relação de direito civil.
ou de direito empresarial, a depender da situação. Portanto, já fica claro que esta relação não vai estar adequada aos requisitos da CLT, nem vão estar previstos os direitos que a CLT traz. Eu, normalmente, em sala de aula, costumo discutir com os alunos a diferenciação entre o que é uma relação de emprego e o que são aquelas outras relações que nós chamaremos de relações de trabalho, mas que não necessariamente são emprego. São figuras análogas que parecem referir ao emprego, mas que não são. Então, a gente pode analisar da seguinte forma: existe uma relação de gênero e espécie, né? As relações de trabalho são gênero, e dentro delas nós temos uma série de relações: o estagiário, o voluntariado, a cooperativa, o trabalhador autônomo. E dentro dessa relação de trabalho temos uma relação mais específica, que vamos chamar de espécie, que é a relação de emprego. Então, a gente pode usar um trocadilho engraçado, que seria o seguinte: toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Portanto, aprofundando um pouco mais, a colega acabou de mencionar alguns dos requisitos da relação de emprego, acima e embaixo de todos eles. Só queria acrescentar dois, que nós costumamos acrescentar também, que não são tão relevantes quanto a subordinação, por exemplo, mas também são interessantes para o debate. Por exemplo, o empregado sempre vai ser pessoa física. É um dos requisitos da relação de emprego. Portanto, numa relação entre pessoas jurídicas, nós não teremos a configuração de um dos requisitos, que é a necessidade do trabalhador ser pessoa física. E olha que engraçado, na jurisprudência dos tribunais superiores do trabalho, existe a figura da pejotização, que o colega Lucas acabou de mencionar um pouco no início. A pejotização nada mais é do que uma fraude existente na relação de trabalho, em que algumas empresas ou organizações sociais, elas buscam contratar trabalhadores como empresa e o fazem abrir uma pessoa jurídica, né? Então, na real, os trabalhadores não tinham a intenção de montar uma pessoa jurídica, eram pessoas físicas, mas pela necessidade de adquirir aquela oportunidade de trabalho, eles se veem, às vezes, coagidos pela necessidade financeira do trabalho a abrir uma pessoa jurídica, né? Isso é muito comum no ramo de ensino, por exemplo. Existem instituições que exigem que professores abram pessoas jurídicas para serem contratados. Isso também acontece na área da advocacia, história de advocacias que exige que os advogados abram pessoas jurídicas. Então, esse é um dos requisitos também da relação de emprego. Relação entre pessoa jurídica e uma pessoa física. O trabalhador na figura da pessoa física. E aí a relação entre duas pessoas jurídicas já desconfiguraria esta relação de emprego, né? Portanto, perdão, vou dar um pequeno descuido aqui. Bom, portanto, além desses requisitos da relação de emprego, as organizações sociais devem se preocupar bastante com a hipótese de desvirtuação da relação estabelecida. Ninguém está falando aqui, questionando que a contratação de uma pessoa jurídica não seja legítima, né? Tudo depende da intenção, né? Se um trabalhador é um advogado que presta serviço de consultoria, se ele tem a intenção de prestar esse serviço para uma série de empresas, uma série de organizações, nada mais justo que ele abra uma pessoa jurídica, adquira um CNPJ e preste serviço a diversas organizações ou empresas, que isso é da natureza da atividade dele. Agora, totalmente diferente disso, é a empresa que quer contratar um advogado em específico, ou qualquer outro trabalhador, se aplicaria o mesmo exemplo, e induz esse trabalhador, ou obriga esse trabalhador a fazer um registro de CNPJ, para que ele possa ter a oportunidade de trabalho. Aí já é uma situação completamente diferente, que aí há uma desvirtuação da relação de trabalho, tá? Nós vamos ver mais à frente, quando abordarmos a figura do MEI, né, que o microempreendedor individual, que é uma pessoa jurídica, é uma figura legítima, mas o cuidado que se deve ter, portanto, com as organizações sociais, é não desvirtuar a natureza daquela relação. Então, quando uma pessoa jurídica contrata um trabalhador que também é pessoa jurídica, por exemplo, não se deve estabelecer jornada de trabalho. Porque quando você estabelece jornada de trabalho, você acaba aprofundando um dos requisitos da relação de emprego, que também seria a habitualidade, ou também a subordinação, e aí se torna uma situação muito híbrida e difícil de ser constatada. E a jurisprudência costuma decidir esses casos a favor do trabalhador. Existem princípios da seara trabalhista que favorecem nesse sentido. Muito bom, Bruno, trazendo
bastantes elementos, acho que já tem bastante coisa para se perguntar. Já tem uma pergunta aqui da Sônia, já já a gente coloca, mas eu queria trazer a Cariana para falar um pouco das questões, dos aspectos previdenciários nessa discussão. Com você, Cariana, por favor. Dos direitos previdenciários, não há muitos problemas, né? Porque basta haver a contribuição previdenciária, seja como empregado seletista, ou seja como MEI, ou seja como autônomo, que as pessoas vão ter direitos, vão poder acessar os direitos, né, previdenciários previstos aí na legislação previdenciária, né, na 8213/91. Então, mas a questão que até doutor Bruno, doutora Camila trouxe também, mesmo para uma ONG que a gente sabe da dificuldade de honrar com os encargos sociais, com os encargos previdenciários, encargos trabalhistas, e a gente vive isso de perto, mas também há um risco, há vantagens, porque de fato desonera a folha, né, o custo fica menor, né, e ajuda a instituição a manter os seus funcionários e funcionárias e a continuar o seu trabalho, que às vezes é necessário agir dessa forma, mas ao mesmo tempo há também riscos, né, como o próprio doutor Bruno trouxe aí, porque muitas vezes as instituições, por necessitarem, não terem condições de manter aquela folha, que é o que mais custa para uma OSC, elas acabam pedindo para que, né, os seus técnicos e técnicas abram uma pessoa jurídica, né, se transformem num MEI, enfim, e não conseguem. Acaba que aquele trabalho que aquele técnico ou técnica está realizando vai ter habitualidade, vai ter subordinação, enfim, vai ter todas as características que comprovam que aquela pessoa não é uma PJ, né? Que aquela pessoa, na verdade, continua exercendo um trabalho de um empregado seletista. Então, isso é um risco muito grande que as instituições que, às vezes, por falta de condição financeira, precisam fazer isso, mas têm que ficar atentas, né? Isso é uma questão muito séria e que eu estou trazendo novamente, apesar de doutor Bruno já ter falado, mas eu acho que a gente tem que chamar a atenção para isso, porque muitas têm essa prática e não é pode até ser considerado fraude e tudo mais, mas muitas vezes não é nessa intenção. Né? Embora a gente trabalhe com a questão dos direitos humanos, a gente saiba que essa questão da pejotização, ela prejudica na questão das relações de trabalho muito essa situação, mas às vezes há necessidade de fazer dessa forma para poder continuar o seu trabalho. Então, essa é uma questão que tem que ficar bastante, a instituição tem que ficar bastante atenta para essas questões. Com relação à questão de voluntariado, com relação à questão de estagiários e estagiárias, a questão previdenciária, se uma ONG tenta estabelecer seus trabalhos, desenvolver os seus trabalhos a partir do voluntariado, a partir junto com estagiários, a questão previdenciária fica com certeza prejudicada, porque aí a não ser que esse voluntário pague o seu INSS, enfim, o estagiário também pague, ou seja, como facultativo, mas se não tiver isso, ele não vai ter essa cobertura previdenciária. Diferente de um empregado, se for seletista, ou se for MEI, ou se for um autônomo. Né? O autônomo ele tem a obrigação previdenciária. O MEI, ele também, automaticamente, quando ele se inscreve no MEI, quando ele paga lá o seu DAS, ele já está pagando o INSS. E o seletista, né, nem se discute, porque aí já tem a obrigação previdenciária. Então, todos esses, por contribuírem, eles já acessam, né, todos os direitos previdenciários previstos na nossa legislação. Muito bom, Kari, muito bom trazendo aí mais elementos para essa nossa discussão. Tem duas questões que chegaram aqui da nossa audiência, a gente está com um tempo bacana, todo mundo respondendo dentro do tempo que a gente já tinha combinado, então a gente fica bem tranquilo, bem com uma folga para a gente responder e absorver bem as perguntas que chegaram. Eu vou fazer de novo
articulada. Eu vou colocar uma primeira pergunta aqui na tela, que é da Sônia Oliveira, tá? E a segunda na sequência do Pedro, e aí a gente é, tenta problematizar um pouco isso. Então, a Sônia pergunta: agora que é possível a terceirização da atividade fim da empresa, a pejotização é uma saída segura nas relações de trabalho das OSCs? Então, eu já, né, com essa pergunta intrincada, eu já vou chamar a Camila para a gente tentar colocar aí também a nossa audiência na roda, aí, as perguntas que chegam. Eu acho que é muito interessante. Né, Camila? Então, contigo. Bom, sim e não. A resposta é depende, né? Existe sim um aspecto que tornou mais segura essa contratação, porque agora não existe mais aquela discussão da legalidade de você contratar para atividade meio ou atividade fim, né? Antes da reforma trabalhista que aconteceu em 2017, que fez todas aquelas alterações na legislação, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho era que somente atividades meio poderiam ser terceirizadas, né? Então, atividades acessórias da sua organização ou da sua empresa. Então, o que é uma atividade acessória? É aquela que não é essencial para o seu negócio, para a sua atividade econômica, seja ela com ou sem fins lucrativos, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um escritório de advocacia, que é o meu caso, ele tem como atividade fim prestar o serviço jurídico, né? Então, antes da reforma trabalhista, eu não poderia contratar um PJ ou um autônomo para exercer essa atividade, que é a finalidade, é o objeto final, o produto final, que é a assessoria jurídica. Tá? Entretanto, eu poderia contratar um terceiro para prestar o meu serviço de TI, o meu serviço de limpeza, enfim, os acessórios. Tá? Uma organização sem fins lucrativos, por exemplo, que tem como objeto a educação, não poderia contratar aqueles funcionários que são essenciais para a prestação, para a realização dos projetos. Não poderia naquela época, só pessoal acessório. Com a reforma trabalhista, isso passou a ser possível, ou seja, você pode contratar um terceiro para exercer qualquer atividade dentro da sua organização, seja ela uma atividade essencial ou seja ela uma atividade acessória, tá? Entretanto, né, isso não trouxe uma liberdade total. Então, a segurança é nesse aspecto, tá? De que você não precisa mais se preocupar em contratar terceiros só para atividades acessórias. Você pode contratá-los para qualquer atividade. Entretanto, essa questão da precarização e do eventual desvirtuamento da contratação de um PJ ou de um autônomo, ele permanece. Então, toda essa questão que foi tratada agora pelo Dr. Bruno, pela doutora Cariana, ela é real e ela permanece mesmo na possibilidade de contratação de um trabalhador para atividade fim, né, da empresa. Então, se essa pessoa foi contratada como PJ ou como autônoma, mas ela está lá dentro dessa organização na condição de um empregado, ou seja, tem um desvirtuamento dessa relação, ela tem que cumprir horários, ela recebe ordens diretas de trabalho, enfim, ela não tem autonomia para tratar, para realizar essa atividade para a qual ela foi contratada, a insegurança permanece. Então, nesse aspecto, os cuidados devem continuar, quer dizer, todas as organizações e empresas que contratam prestadores de serviço, seja PJ ou seja autônomo, continuam com essa obrigação, né, de respeitar as normas trabalhistas no sentido de não tratar o prestador de serviço como um empregado. Né? Então, é por isso que eu digo que sim, por ser mais, pela possibilidade de contratação ser mais ampla, mas não no sentido de tratamento dessa pessoa, né? Então, a forma como você vai tratar este prestador de serviço é que vai trazer a segurança para essa contratação, tá? Muito obrigado, Camila, muito bacana. Eu vou trazer, então, agora a pergunta do
Pedro Henrique Monteiro de Barros da Silva Neto, e ele diz: a limitação de tempo para contratação como funcionário seletista, CLT, um prestador de serviço de consultoria, como existe no caso de recontratação de seletista demitido ou dispensado, tem essa limitação de tempo para essa recontratação? Então, uma pergunta bem instigante aí também, e eu queria chamar o Bruno para comentar um pouco essa questão. Bom, é uma pergunta interessante, né? Só que ela tem uma dupla interpretação. Eu vou dar os dois pontos de vista. Bom, se o trabalhador já é seletista, já tem sua carteira assinada, já é reconhecido como empregado, ele tem um determinado período de vínculo. Se houver rompimento desse vínculo por qualquer motivo, e depois de algum tempo a organização ou a empresa necessite recontratá-lo, basta assinar a carteira novamente e o vínculo se restabelece a partir dali, ok? Agora, existe quando o serviço é de consultoria, ou seja, o serviço é pontual, né? Tem que se ver qual for o regime de contratação. A única peculiaridade dessa pergunta diz respeito quando nós contratamos por contrato por tempo determinado. Porque existe uma modalidade de contratação prevista na CLT em que se chama o contrato por prazo determinado. O que significa isso? Regra geral, na relação de emprego, o vínculo se estabelece por tempo indeterminado. Essa regra geral. Obviamente que quando um trabalhador pede para sair, ou quando a empresa desliga aquele trabalhador, ou dispensa aquele trabalhador, houve um rompimento do vínculo ali sem nenhum problema. Mas, quando ele faz um serviço de pontual, por prazo determinado, por exemplo, uma consultoria por 6 meses. Se ele fez aquela consultoria por 6 meses, existe uma limitação legal, um prazo legal, em que a lei diz que a empresa não pode recontratá-lo desde que ultrapasse esse prazo mínimo legal, né? Salvo engano, as colegas podem acrescentar para mim, são 6 meses. Então, portanto, se o trabalhador foi contratado por prazo determinado, esse contrato por prazo determinado também é uma relação de emprego, mas você já tem a previsibilidade do fim daquele contrato. Se foi isso que aconteceu, ao final do vínculo, a empresa não pode recontratá-lo imediato pelo mesmo contrato. Ela poderia recontratá-la como empregado seletista comum, não teria problema nenhum, porque o que é mais benéfico prevalece. Agora, ela não poderia fazer um outro contrato por prazo determinado logo na sequência, porque teria que respeitar o prazo mínimo, porque essa conduta, para a jurisprudência, configura uma fraude da relação trabalhista, né? Como se fosse a tentativa da empresa de fracionar os períodos laborais para evitar um pagamento contínuo das verbas que seriam devidas. Então, se a empresa necessita muito contratar um outro trabalhador de mesma especialidade, a minha sugestão técnica é que ela contrate uma outra pessoa com a mesma qualificação. E aí, se ela quiser encerrar o vínculo depois, chamar depois do período de 6 meses o trabalhador anterior. Mas não fazer fracionamentos de contratos quando ele tem um prazo determinado, porque se não respeitar a lacuna mínima de 6 meses, vai se configurar um único vínculo. E, portanto, vai se pagar as verbas trabalhistas como se tivesse iniciado lá naquela primeira relação que se estabeleceu. Então, em suma, se a relação já é de emprego por prazo indeterminado, que é a regra geral, não há problema se a empresa despediu hoje e recontratou amanhã. Problema algum. Porque quando ela despede ou dispensa o trabalhador hoje, ela atualiza as verbas trabalhistas, paga tudo que é devido e inaugura um novo vínculo, certo? Sem nenhum prejuízo ao trabalhador. Então, nesse sentido, essa pergunta do colega teria uma dupla interpretação, e eu acho que eu tentei, de alguma forma, explicar as duas possibilidades que poderiam ocorrer. Muito bom, Bruno. Agradeço, bela abordagem. Eu queria trazer, então, a Cariana para trazer os elementos previdenciários aí envolvidos nessas duas situações, nessas questões que foram feitas e respondidas tanto pela Camila quanto pelo Bruno. Cariana. Lucas, só para eu entender direitinho, aí você queria que eu trouxesse as questões previdenciárias com relação à contratação dos seletistas e a questão das contratações com relação à MEI, autônoma, é isso que você está falando? Exatamente. Ok. Então, com relação à questão dos seletistas,
os direitos previdenciários, né? O seletista ele é obrigado, a contribuição ela já é obrigatória, né? Tanto para os seletistas quanto para os autônomos. Então essa contribuição é obrigatória e automaticamente, né, quem é segurado da previdência, no caso do seletista, automaticamente quando ele começa a trabalhar, que ele tem a carteira assinada, ele já está filiado à previdência e aí com o início da contribuição ele já tem direito às questões previdenciárias, que aí quais são essas questões previdenciárias, os direitos previdenciários, né? Questão de auxílio-doença, né? Auxílio-doença por acidente de trabalho ou auxílio-doença se houver alguma incapacidade por algum problema, né, de saúde, independente de uma doença que seja ocasionada por a atividade de trabalho, né? As aposentadorias, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade. Eu não digo mais aposentadoria por tempo de contribuição, porque com o evento da Emenda Constitucional 103 de 2019, essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela acabou, porque querendo ou não, para você se aposentar por tempo de contribuição, você precisa ter uma idade mínima, a não ser para quem está nas regras de transição, né? Então, isso aí é uma outra coisa que aí ainda existe, para quem entra nas regras de transição, ainda existe algumas situações em que há possibilidade da pessoa se aposentar por tempo de contribuição. Mas, se não for nessa situação, não há possibilidade. Então, né, as aposentadorias por idade, aposentadoria em situação especial para quem trabalha com agentes nocivos e prejudiciais à saúde, né? Então, todas essas questões, para quem contribui para a Previdência, as pessoas têm direito, né? Auxílio acidente, no caso do seletista, né? Auxílio acidente, pensão por morte, né? Aí os dependentes vão ter direito à pensão por morte, e no caso do instituidor, né, falecer, do instituidor da pensão falecer, auxílio reclusão, aí também os dependentes vão ter direito ao auxílio reclusão, né? Então, todas essas questões, para quem contribui para o INSS, auxílio maternidade, a licença maternidade, então, as pessoas vão ter direito. No caso do MEI e no caso do autônomo, a mesma coisa, vão ter direito a esses mesmos benefícios. O autônomo é um pouco diferente porque ele não tem direito ao auxílio acidente, mas aos outros benefícios eles também, né, vão ter direito, assim como o MEI. A questão que também a diferenciação é que geralmente o MEI, a maioria dos MEIs, não todos, obviamente, pagam em cima, contribuem em cima do salário mínimo. Então, o benefício ele vai ficar em cima do salário mínimo. Então, no caso dos benefícios previdenciários, que depois, porque aqui a gente não tem tempo para falar sobre cada um, para falar das regras de transição, enfim, para falar de todas essas questões e de todas as mudanças que ocorreram agora a partir de 2019, a partir de 12 de novembro de 2019, né, com o advento da Emenda Constitucional 103 de 2019, então talvez a gente tenha que ter algum momento para a gente conversar sobre isso, já que o Lucas sempre traz que as pessoas sentem necessidade de conversar de forma mais aprofundada sobre a questão dos direitos previdenciários. Então, essa é uma questão importante porque as pessoas nunca têm também a intenção, não, porque eu não estou encontrando a palavra, mas nunca tem a consciência de que é importante também você pensar no seu planejamento previdenciário, porque isso também é uma questão de planejamento previdenciário, né? Com quanto eu vou contribuir? Se eu contribuir com esse valor, como é que vai ficar lá na frente? Com quanto tempo eu vou poder me aposentar? Em que situações eu vou poder me aposentar agora com o advento da emenda constitucional? Muitas pessoas, para quem começou a trabalhar agora, não. Mas para quem já trabalha há muito tempo, inclusive antes da emenda constitucional, há várias
há várias regras de transição, né? São 5 regras de transição. Então, esse planejamento é muito importante, né, para qualquer cidadão ou cidadã, inclusive para as pessoas que trabalham nas organizações da sociedade civil, porque nesse momento a gente está falando para as pessoas, né, tanto pessoa física, trabalhador, quanto para quem é MEI, enfim, tem a sua pessoa jurídica, mas também tem que ter essa consciência para quem é autônomo, né, da importância desse planejamento e da importância de saber, de fato, quais são os seus direitos previdenciários. Muito bacana, Kai, trazendo a importância, destacando, né, chamando a atenção das entidades para a importância de fazer um planejamento previdenciário. A gente tem falado tanto de compliance, né, de conformidade, de transparência, e você trazendo esse elemento super importante e relevante que é o planejamento previdenciário. A gente fala muito também de planejamento tributário, da gestão contábil, então colocar o tema previdenciário na agenda das organizações, acho que é muito importante. Queria cumprimentar aí o Nailton Cazumbá, grande parceiro, contador, referência, está aqui dando a honra dessa audiência também. Seja muito bem-vindo, Nailton, ele que é um parceiro enorme aqui do nosso OSC Legal Instituto. Eu queria passar a bola de volta para a Camila. Ela pediu para fazer mais um comentáriozinho em relação à pergunta, e eu já tenho uma pergunta para ela. Engraçado, porque a gente já tinha conversado, né, nos preparativos sobre as perguntas que a gente vem recebendo e vem falando com as pessoas nesse tempo da experiência de cada um, do lugar de cada um, e ela tinha destacado uma, e essa pergunta chegou exatamente na nossa audiência também. Então, significa que, de fato, estamos acertados, estamos antenados com o que está acontecendo, e a dúvida surgiu. Mas ela vai fazer esse comentário, e na sequência eu coloco a pergunta que veio da audiência e a gente segue no nosso debate. Camila, por favor. Bem rapidinho, é só uma questão a respeito de recontratação, que eu recebo muito esse questionamento dos nossos clientes, que são o SC, sobre a possibilidade de rescindir um contrato de trabalho com um empregado seletista e recontratá-lo como prestador de serviços. Tá? Então, sim, neste caso específico, existe um prazo de 18 meses, tá? Que está lá na lei da terceirização, em que precisa ter esse período para você poder legalmente recontratar um empregado como prestador de serviço, seja PJ ou seja autônomo, exceto no caso de empregados aposentados. Aí esse período não é necessário, você pode fazer a rescisão e recontratar essa pessoa como prestador de serviços. Claro que é um procedimento que precisa ser cuidadoso, né? Mas acho interessante só fazer esse complemento. Obrigado, Camila, muito importante. Então, eu já ponho aqui na tela a pergunta da nossa audiência, no nome da pessoa aqui, não sei se é o nome, enfim, não vou me arriscar nessa pronúncia. Mas, de todo modo, ele pergunta: considerando o nosso momento da pandemia, no caso de uma OSC hospitalar, é possível mandar despedir por justa causa um dos empregados que se negar a tomar vacina? Então, veja que ele coloca essa pergunta no ambiente hospitalar, mas nós tínhamos discutido de uma maneira até geral. Em outras organizações, mesmo aquelas que não têm um ambiente hospitalar, porque aí você tem, de fato, um elemento fundamental aí na discussão, então vamos desdobrar em duas. Essa mesma pergunta, né, sobre a possibilidade de dispensa de alguém que se recusa a tomar vacina, numa organização que atua de ambiente geral, seja ambiental, criança, adolescente, enfim, outras áreas, e o recorte específico da área da saúde, no caso dele, uma OSC hospitalar. Bola contigo, então. Tá. Realmente, esse tema tem gerado muita discussão e muita polêmica, né? Essa questão da vacinação é polêmica, gera conflitos aí de opiniões, né? E sim, eu entendo que é possível chegar a uma dispensa por justa causa no caso de um empregado que se recuse a tomar vacina. Entretanto, não é simples e não é automático, né? Muitos cuidados precisam ser tomados nesse procedimento.
Tá? Então, a primeira coisa que eu quero destacar com relação a isso, e que eu acho que é a parte mais polêmica dessa questão, é a respeito desse conflito do direito individual, do meu direito individual, constitucional, à intimidade, à liberdade de consciência, de religião, de convicção política e filosófica, e o direito da coletividade à saúde e à segurança. Tá? Eu acho que isso é um tema relevante, mas aqui eu não quero entrar nessa discussão, porque a gente nem tem tempo para discutir isso, e até porque o STF já deu a palavra final a esse respeito. Tá? No fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou 2 ações diretas de constitucionalidade, mais um recurso extraordinário, que tratam desse tema, que discutem um dispositivo de uma lei do ano passado, do enfrentamento à pandemia do Covid, que é a Lei 13.979, que trazia lá no artigo 3º a possibilidade de imunização ou vacinação obrigatória. E o STF disse que sim, que é possível que o Estado torne obrigatória a vacinação e a imunização de toda a população. Obrigatório não quer dizer a força, tá? Quer dizer que você pode tornar a vacinação obrigatória, e se a pessoa não quiser se vacinar, ela está sujeita a medidas restritivas de direito. Tá? Isso não é novidade nenhuma, né? Na verdade, hoje nas escolas já você só consegue matricular o teu filho se ele tiver vacinado. Tem países que só deixam você entrar se você apresentar certificados de algumas vacinas, como febre amarela, malária. Não é uma novidade para a gente, mas como esse tema está muito politizado, isso se tornou muito polêmico nesse momento, tá? Então, o STF já decidiu que o direito coletivo à saúde, o direito da sociedade deve prevalecer sobre esses direitos individuais, tá? Então, claro, não é qualquer vacina, a vacina tem que ser registrada na Anvisa, né, obviamente, e tem que fazer parte do Plano Nacional de Imunização. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante esclarecer para a gente não gerar uma polêmica aqui sobre esse tema. Tá? Dito isso, a gente não vai encontrar nada na legislação trabalhista que trate exclusivamente a respeito de vacinação em qualquer ambiente de trabalho. Né? Então, é uma construção aí que a gente consegue fazer, tá? Na própria Constituição Federal já está lá como direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho através de normas de higiene e saúde. Na CLT nós temos o artigo 157 e o artigo 158 que também trazem lá a obrigação do empregador de cumprir e fazer cumprir normas de medicina do trabalho e, ao mesmo tempo, a obrigação do empregado de cumprir e fazer cumprir essas normas, de utilizar equipamentos de proteção individual, tá? E, por fim, as normas regulamentadoras, né, que são aquelas normas específicas sobre segurança e saúde do trabalho, que foram expedidas nos anos 70 pelo então Ministério do Trabalho e vêm sendo atualizadas até hoje, também trazem muito especificamente essa obrigação do empregador, né, de cumprir disposições sobre saúde e segurança do trabalho, de informar os trabalhadores dos riscos ocupacionais do local de trabalho e das medidas de proteção e de controle desses fatores de risco. Também o empregador tem a obrigação de eliminar riscos, de minimizar riscos, de adotar medidas de proteção individual e de elaborar ordens de serviços sobre saúde e segurança do trabalho. Tá? O empregado, por sua vez, também consta lá nas normas regulamentadoras como sua obrigação cumprir essas disposições, sendo que constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento das ordens de serviço sobre saúde e segurança do trabalho. Tá, gente? Então, em termos genéricos, a legislação traz, sim, essa possibilidade, entendo eu. Tá? Mas, claro, não é simples e a gente tem que tratar um tema polêmico e um tema excepcional como esse, dessa forma, né? Como um tema excepcional. Por isso,
Eu entendo, sim, é possível fazer a vacinação obrigatória e é possível a dispensa por justa causa no caso do empregado que se recusar a tomar a vacina. Mas muitos passos precisam ser tomados, tá, para chegar lá, começando por documentação, e a gente pode falar de PPRA, de PCMSO, que são aqueles documentos obrigatórios que toda empresa, toda entidade, toda organização precisa ter, né? E também a respeito de informação dos empregados. Falando especificamente, é que eu sei que o meu tempo já está estourando aqui, falando especificamente em instituições hospitalares, entendo que nesse caso é mais grave ainda a falta de um médico, de um trabalhador do serviço de saúde que se recusa a tomar a vacina. Tá? Mas como eu disse, esse é um tema muito polêmico e a gente não pode tomar não pode entender que simplesmente a recusa do empregado é suficiente para gerar uma justa causa, tá? É importante que exista um procedimento para se chegar numa justa causa, começando pela documentação a ser criada, pela informação aos empregados, tá? E aí sim, a gente pode pensar em fazer uma dispensa por justa causa com segurança jurídica. Muito obrigado, Camila. Mais elementos aí, e esse caráter preventivo, né, do que você vem trazendo para evitar o conflito e o problema judicial lá adiante. Super válido, muito pertinente e muito importante também para a nossa audiência, acredito eu. Eu queria então trazer o Bruno também, né, agora que a gente entrou nas rodadas de perguntas específicas e questionar para ele. A gente passou por uma reforma trabalhista há pouco tempo, né, algumas mudanças na CLT, enfim, nas relações de trabalho. Eu queria que você tratasse aí de forma breve sobre essas novidades do contrato de trabalho autônomo, né, e que ponto elas se tocam, a interseção dela com a relação com a MEI, enfim, que você esclarecesse um pouco mais isso. Você passou sobre isso aqui nas falas, tanto a Camila quanto você trataram rapidamente desse ponto. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho dentro do tempo que a gente tem, dos 5 minutinhos que a gente tem, que você pudesse trazer esses elementos para a gente. Bruno, por favor. Bom, como nós mencionamos, basicamente, a contratação de pessoa jurídica mais comum no universo das organizações sociais é o MEI, né? Durante toda a história do direito, toda empresa deveria ser constituída de, no mínimo, 2 empresários. Então, 2 manifestações de vontade de pessoas diferentes que juntas se reúnem para formar uma entidade empresarial. Da mesma forma, as associações são constituídas por 2 ou mais pessoas. Então, em 2008, através de uma lei complementar, de número 128 de 2008, surgiu a figura inovadora do MEI, que é um microempreendedor individual. Então, pela primeira vez, uma pessoa individualmente, sozinha, poderia constituir uma pessoa jurídica. E é interessante analisar essa lei, porque ela trouxe uma série de flexibilizações que facilitaram muito a contratação, sobretudo focando muito no trabalho de quem é informal, né? Um trabalhador informal, que não tinha CNPJ, que não tinha como fazer ser incorporado ao mercado de trabalho de uma forma mais... Então, essa lei, a lei do MEI, que é a lei complementar 128 de 2008, ela teve uma alteraçãozinha em 2014, né, a lei complementar 147. Eu vou falar basicamente como é que a gente pode definir a natureza jurídica de um MEI, certo? Em poucas palavras. Bom, basicamente, é uma modalidade empresarial em que uma pessoa, por si só, sozinha, exclusivamente, pode abrir um negócio, angariar um CNPJ e poder, a partir daí, exercer funções como se fosse uma empresa comum, certo? Não há custo para a abertura desse MEI, então isso flexibilizou bastante a relação. Bom, o faturamento anual bruto, para que se enquadre como um MEI, deve ser de, no máximo, R$81 mil, já estou atualizando até 2021, tá? Então, se você tem um rendimento do seu MEI, né, sua empresa MEI, né, tem a faturamento anual bruto de até R$81 mil, que dava em torno de R$6 mil por mês, você pode se enquadrar como MEI. Se você ultrapassar esse faturamento, você tem um dever legal de se registrar como microempreendedor, né? Bom, a partir daí, o MEI não pode fazer parte de outra empresa, nem como sócio, nem como titular, certo? Existe um rol de atividades previstas nessa lei complementar e também algumas regulamentações
que define quais atividades podem ser regidas pelo MEI. Então, não é toda e qualquer atividade indiscriminada que poderia abrir uma pessoa jurídica como MEI. É importante que a pessoa, o pretendente, verifique no rol de opções lá da lei complementar e das resoluções estatais se a sua atividade preenche, né, os requisitos da legislação. O MEI pode ter um empregado, né, a lei exige que ele tenha no máximo um empregado, né, sendo que esse empregado, essa contratação, é uma contratação seletista normal. Então, ele submete a todos os requisitos da relação de emprego e deve pagar todos os encargos trabalhistas e previdenciários a esse único empregado em que ele pode contratar, certo? Não pode possuir filial, então, é uma forma simplificada. Ele enquadra-se como pelo Simples Nacional, o regime de tributação é pelo Simples Nacional, então ele tem isenção de tributos federais, como IPI, como Imposto de Renda, como IPIs, como COFINS, e ele tem uma forma muito simplificada, um recolhimento muito simplificado de tributos, através de uma guia chamada DAS, né, Documento de Arrecadação, em que você basicamente recolhe o INSS, né, o ISS, uma cota muito pequena, e o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. A depender de uma das 3 modalidades de MEI que você se enquadrar, pode não ter o ISS, mas basicamente é um valor fixo de tributação mensal, é muito convidativo, né, o valor atual está em R$ 61 para a maior contribuição possível, então é um meio muito viável de contratação, e tem outro ponto positivo também, como a colega vai comentar logo depois de mim aqui, o MEI também pode ter contribuição, tem recolhimento previdenciário, né? Ele tem algumas carências que devem ser atendidas para que tenha o gozo de alguns benefícios previdenciários, mas ele pode tranquilamente, junto com essa mesma guia, essa mesma guia já recolhe tanto os tributos federais, os estaduais, como também os encargos previdenciários. Agora, por outro lado, é importante que o trabalhador que se registra como MEI saiba que não é empregado, né? Nós já discutimos durante essa live aqui sobre os requisitos da relação de emprego. Então, portanto, um MEI contratado por uma organização social, por exemplo, ele não vai ter direito a férias, né? Ele não vai ter direito a 13º salário, ele não vai ter direito a recolhimento de FGTS, ao pagamento de aviso prévio, porque a relação do MEI com a organização social é uma relação entre 2 pessoas jurídicas, né? Talvez seja a forma mais adequada, diante de uma lacuna legislativa, que atribuísse uma legislação mais específica para as organizações sociais, né? Porque, por causa da função e do interesse público das organizações, eu defendo que deveria haver um regramento trabalhista um pouco mais adaptado à realidade das organizações. Como todos nós falamos desde o início do nosso debate aqui, não visa a finalidade lucrativa. Nós não podemos comparar uma organização social com uma empresa, né? Não faz sentido essa comparação. Portanto, as organizações sociais têm que submeter ao mesmo regramento, se for contratar pelo regime trabalhista, ou pode admitir um MEI, desde que preencha os requisitos todos que eu acabei de mencionar aqui. Agora, a figura da relação de trabalho que mais se assemelha ao MEI é justamente o trabalhador autônomo. Eles têm em comum o fato de que ambos exercem por conta própria a sua atividade. Só que no autônomo se contrata a pessoa física, e no MEI se contrata a pessoa jurídica, né? Exemplo de autônomos, talvez todos nós, né? Os advogados, os médicos, os dentistas. Nada impede que um advogado seja contratado através de seu escritório, pessoa jurídica, uma sociedade, ou que o médico seja contratado por sua clínica, que é uma pessoa jurídica também. Mas, basicamente, a relação do autônomo é a relação de uma pessoa jurídica, uma empresa que toma o serviço, com uma pessoa física, que vai prestar aquele serviço. E por que o autônomo não pode ser considerado empregado? Porque lhe faltaria o requisito da subordinação. Imagine a seguinte situação: um cliente busca o serviço de um advogado. Pronto, tudo bem, ele contrata o advogado trabalha sozinho, ele é autônomo. Mas o cliente não pode dizer qual a melhor técnica jurídica, qual a melhor solução o advogado pode se utilizar. Porque ele, como autônomo e detentor da qualificação profissional, ele tem o direito de escolher a melhor forma de conduzir o processo. Obviamente, tudo em um diálogo aberto com o seu cliente. Mas o cliente não pode determinar o que ele deve fazer, se ele entender que juridicamente ou tecnicamente tem um caminho mais fácil, mais viável para a solução daquele problema, né? O que aconteceu? O autônomo sempre teve como característica o fato de você trabalhar para várias pessoas, você trabalha para si próprio, então você pode prestar serviço para várias empresas, assim como o MEI também deve fazer, né? O MEI deve ser constituído com a intenção de prestar serviço a várias empresas. O risco de tudo isso, tanto no autônomo quanto no MEI, é justamente o fato
de se estabelecer uma relação de autônomo ou de um MEI exclusivamente com uma única empresa tomadora, que aí a situação fica muito delicada e o risco dessa organização ser enquadrada com uma relação de emprego é muito grande. Mas, se a relação é legítima, não há nada que se oponha à contratação das organizações sociais através de MEIs. Eu até acho que é viável, mas é importante tomar cuidado com os requisitos dessa relação e com a hipótese de desvirtuação desses requisitos. Muito bom, Bruno, fazendo bons esclarecimentos aí. E a gente está recebendo aqui algumas perguntas, Marcelo de Oliveira, a Sônia, Heitor. A gente vai repassar essas perguntas. A gente está fazendo uma rodada geral aqui de perguntas individuais e vamos retomar as perguntas da audiência já já, que estão chegando algumas boas questões aqui para a gente. Então, Cariana, eu queria ouvir de você, a gente conversou um pouco antes, sobre os SEBAS, a importância dos SEBAS nessa relação, nesse cuidado, nessa gestão previdenciária, nesse planejamento previdenciário, como você colocou. Então, traz um pouquinho aí dos SEBAS, a gente sabe que questões de SEBAS são muito delicadas, né, porque estão no meio de uma querela judicial, demanda judicial enorme, no STF soltou decisões aí, tem decisões pendentes ainda com relação aos SEBAS, então a gente não vai poder aprofundar totalmente, né, nos requisitos, nas contraprestações do SEBA, digamos assim, mas vamos falar no geral do SEBAS e essas questões previdenciárias. Contigo, então. Bom, Lucas e todo mundo aí que está nos ouvindo, eu pensei em falar sobre essa questão dos SEBAS para dar um pouco do exemplo da instituição, da Gestos, que eu faço parte. Porque como a gente falou no princípio, né, sobre a diferença entre OSC, entre OSC e as empresas, seja de caráter social ou não, a grande diferença é que a gente depende de apoio financeiro. Né? A gente depende de projetos, enfim, a gente depende dessas questões para a gente poder pagar os nossos encargos sociais, os encargos trabalhistas, os encargos previdenciários. E uma saída, né, a Gestos, antes de 2012, né, estou falando um pouco da experiência da instituição, porque deve ter muita gente aí que é dirigente de ONG, ou que trabalha em ONG, então talvez isso sirva também para que as pessoas reflitam, né, sobre as suas situações e como elas podem, se elas têm interesse em ter os SEBAS. Né? Então, antes de 2012, a Gestos tinha, ainda hoje não é fácil não, né? Mas antes de 2012 a gente ainda tinha mais dificuldade de manter o nosso quadro, todo mundo como seletista, em pagar os encargos trabalhistas, os encargos previdenciários, porque grande parte dos projetos que a gente tinha, né, a maior parte dos nossos projetos não eram da cooperação internacional, a gente tinha alguns da cooperação internacional, mas grande parte dos projetos que a gente tinha era vinculados a município, estado e união, e antes de 2012, muitos desses projetos, não todos, mas muitos desses projetos não pagavam os encargos sociais, então a gente tinha que pagar os encargos, não sei se isso também é experiência de outras organizações que estejam aí, mas a gente se virava nos 30, né, literalmente, para pagar os encargos sociais, né, através de tentando captar recursos, através de doações, através de consultorias, enfim, do que era possível para poder a gente pagar esses encargos sociais e manter esse nosso corpo técnico, né, principalmente das atividades que a gente considera essencial. Porque eu faço parte de uma organização, para quem não conhece, que se chama Gestos, que atua na defesa dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Né? Então, para o corpo que a gente chama de núcleo duro, que é o serviço social, o jurídico, o psicológico, o nosso espaço saúde, então a gente precisa manter esse núcleo duro. Né? E a gente faz questão de fazer isso da forma como tem que ser. Até porque a gente não tem como manter esse núcleo duro através, como a gente já falou aí, né, como o MEI ou como autônomo, porque há as relações trabalhistas, né? Há a subordinação, há a habitualidade, há a questão do horário, enfim, há todas essas questões que envolvem, então a gente tem que realmente atentar para isso, para depois a gente não sofrer uma reclamação trabalhista ou reclamações trabalhistas, isso é muito pior. Então, a gente tinha muita dificuldade.
E aí, o que aconteceu? Nós nos empenhamos, né? E fizemos a inscrição, porque não é fácil conseguir o SEBAS, né? Conseguir esse status e aí a gente conseguiu em 2012, a partir de 2012, a gente conseguiu ter o SEBAS, que, para quem não sabe, acredito que todos e todas que estão aqui devem saber, mas é bom a gente falar que o SEBAS é o certificado das entidades beneficentes, né, de assistência social. Né? Esse certificado ele é concedido pelo governo federal através do Ministério da Educação, do Desenvolvimento Social e Agrário e da Saúde. E não são todas as ONGs, né, ou organizações da sociedade civil que têm acesso ao SEBAS. Depende do tipo de missão, do tipo de trabalho que essa instituição desenvolve, né? Como na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social. Então, tem acesso ao SEBAS. E não é um processo fácil, é um processo demorado. Eu não me recordo muito, mas eu acho que foi bem mais de um ano para a gente ter o certificado do SEBAS e poder ter as isenções, né, que quem tem o SEBAS tem direito. Na verdade, aí, a partir do momento que a gente teve o SEBAS, a gente teve a isenção, né, que inclui PIS, COFINS, as contribuições previdenciária patronal, o RAT. Então, tudo isso trouxe uma desoneração enorme para a nossa folha. Então, a gente é muito privilegiado em comparação às outras organizações não governamentais, as outras organizações da sociedade civil que não tiveram acesso ao SEBAS. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem a oneração da nossa folha mensal é de 9%, né? Onde é 8% de FGTS e 1% do PIS, é o que a gente paga. Então, isso nos ajudou a manter o que a gente chama de a manter esse núcleo, a manter nossos funcionários, a honrar com os nossos... E mesmo assim ainda passamos por dificuldade, porque a gente sabe que não é fácil hoje, não está fácil aprovar projetos, né? Principalmente na nossa área, que é com HIV e AIDS. Então, essa questão ela é muito importante, enquanto as outras instituições que não têm o SEBAS, geralmente a folha delas, acho que a doutora Camila já falou um pouco sobre isso, mas é mais ou menos de 36,8%, onde tem 20% de INSS, 8% de FGTS, enfim, tem uma série de coisas e o valor é muito mais alto. Então, essa questão do SEBAS, para quem se insere nos requisitos, ajuda muito para poder manter a folha, manter os funcionários no regime seletista. Então, é bem importante essa questão. Obrigado, Cariana. Muito bacana todos esses elementos que você traz, com esse olhar previdenciário também. Então, a gente está, na verdade, caminhando aí para os 10, 15 minutos finais, mas chegaram aqui algumas perguntas, então eu vou... acho que é importante trazer as 3 perguntas aqui. Foram 3 perguntas que chegaram, a gente vai trazer as 3 perguntas, a gente responde essas 3 perguntas rapidinho e aí faz as considerações finais para a gente ir fechando. Então, eu queria começar de trás para frente, na verdade, com a última que chegou. Eu vou colocar na tela. O Heitor Azevedo, ele disse que em Juiz de Fora foi criado um TAC que exige processo seletivo simplificado para contratações no terceiro setor, que gostaria de ouvir a opinião da gente sobre o tema. E ele complementa dizendo que é para as organizações que utilizem recursos públicos para pagamento de salários. Heitor, eu me arrisco aqui já a te adiantar essa resposta. Em verdade, se essas contratações, se essas parcerias forem com base no marco regulatório das organizações da sociedade civil Miroski, não tem necessidade ou obrigação de fazer esse processo seletivo simplificado. Né? O que o Miroski diz é que as organizações têm liberdade para agir como a iniciativa privada age. E a iniciativa privada ela não faz esse processo de concurso, ou licitação, ou processo de contratação mais burocrático, digamos assim. O poder público, o Miroski, ele trata de menos burocratização. O mesmo rigor, um rigor aumentado no trato do recurso público, mas com menos burocracia. E isso significa que o poder público não pode repassar à entidade privada as obrigações que são suas.
Não é simplesmente repassar à entidade que ela tenha um processo burocrático de contratação, concurso público, etc. Isso não cabe à iniciativa privada, né? O Miroski, ele trata as organizações com aquilo que elas são, não é empresa e nem é poder público, e não transfere, nem pode transferir para ela esse peso. Então, a princípio, não cabe um TAC dessa maneira, nesses moldes. É claro que a gente não tem detalhes aqui da natureza jurídica das parcerias, ou da amplitude que esse TAC ele compreende, mas se você estiver falando das parcerias com base no marco regulatório, ele não se enquadraria. Então, com relação a essa pergunta, acho que rapidamente é isso, a gente está chegando para o final, como eu disse, então vamos voltar aqui. Então, eu vou arriscar aqui fazer uma pergunta para cada, tá? Então, como a gente estava falando da Covid também, eu queria trazer a pergunta da Sônia Oliveira. Ela diz: e no caso do empregado pegar Covid no trabalho, pode ser considerado acidente de trabalho? Como fica o aspecto previdenciário? Então, eu acho que eu vou distribuir essa pergunta aqui para a Camila e para a Cariana, né? A Camila vai falar um pouco sobre a questão trabalhista e a Cariana traz o aspecto previdenciário da pessoa que pegue a Covid no trabalho, se é acidente de trabalho, se não é. Então vamos lá, vamos trazer a Camila para essa resposta. Bom, Lucas, só complementando ainda um pouquinho a tua resposta ali a respeito da questão do TAC, que eu acho relevante também, é lembrar que sempre que há a utilização de recurso público, existe uma prestação de contas, né? Então, as organizações que são beneficiadas aí, que recebem recursos públicos, elas vão prestar contas para o TCU, para o TCE, né, para os tribunais de contas, então há uma fiscalização sobre esses valores, né? Não existe a possibilidade de desvirtuamento. Mas voltando à questão, também é a questão da Sônia, né, que fez essa pergunta. É mais um assunto polêmico, né, até porque a Covid, ela não é um vírus que está presente exclusivamente no ambiente de trabalho. Então, a pessoa, ela pode trabalhar no hospital e pegar Covid na farmácia, no mercado, no transporte público, né? Claro, existem atividades que, obviamente, são muito mais... o fator de risco de contaminação é muito maior, que seria o pronto-socorro, as unidades específicas de tratamento de Covid, né? Esses locais eu acho razoável que a contaminação possa ser considerada acidente de trabalho, e aí, claro, o empregado vai receber o seu benefício previdenciário na modalidade de auxílio acidentário e ter a estabilidade, eventualmente, se for o caso, tá? Agora, em outras atividades, eu penso que essa questão já não é tão simples, né? Nós temos aí, tem uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que trata desse tema, sobre a emissão de CAT, quando o empregado que trabalha presencialmente se contamine com o Covid. Pessoalmente, eu entendo que não pode ser considerado acidente de trabalho quando o ambiente não é um fator de risco preponderante para essa doença, tá? Sim, hospital, pronto-socorro, unidades de tratamento de Covid, sim, acho razoável que seja considerado acidente de trabalho. Entretanto, outras atividades, penso que não. Tá? Se houver afastamento, o afastamento deve ser feito na modalidade de auxílio doença. Tá? Mas é um assunto muito polêmico, eu sei que existe muita discussão, a gente poderia fazer uma pauta aqui só sobre isso. Mas penso que esse é o meu posicionamento e acho que de muitas pessoas que estão na nossa área. Então, Cariana, vamos entender um pouco do ponto de vista previdenciário, se tem alguma diferença, qual a sua posição com relação a esse tema. Como a doutora Camila falou, não é fácil reconhecer como questão acidentária. Não é fácil, muitas vezes, nem conseguir um auxílio-doença ou mesmo aposentadoria em relação ao Covid. No caso de aposentadoria, a gente sabe que tem muitas pessoas que contraem o Covid, né, e que ficam gravíssimos, inclusive com
muitas sequelas. Eu ainda não vi o caso, porque o INSS está super rigoroso em conceder aposentadoria por invalidez. Inclusive, hoje, as aposentadorias por invalidez elas não são nem vantajosas. Né? Por que elas não são vantajosas? Primeiro, porque se não for caracterizada uma aposentadoria por invalidez acidentária, o funcionário ele só vai receber 60% do valor do benefício, mais 2% a cada ano trabalhado a partir de 20 anos, se for homem, e a partir de 15 anos, se for mulher. Então, você fica doente, né, com sequelas, e quando você mais precisa, o valor do benefício ele é muito pequeno. E, além disso, ainda tem o fato de que a aposentadoria por invalidez, né, hoje, seja com relação a qualquer patologia, inclusive a questão do Covid, ela pode ser revista a qualquer tempo. Né? Sempre foi assim, mas as pessoas não tinham essa consciência, tanto que na ONG onde a gente trabalha, muitas pessoas vivendo com HIV e AIDS perderam as suas aposentadorias e ficaram questionando, mas eu não estava aposentado por invalidez? Essa aposentadoria não era definitiva? Não, a aposentadoria por invalidez, segundo a lei, ela pode ser revista a cada 2 anos. Agora mudou para a pessoa com HIV com a Lei 13.847 de 2019, que aí a pessoa com HIV aposentada por invalidez por conta da AIDS, essa sim não pode ter o benefício revisto, mas as demais podem. Então, ser aposentado hoje por invalidez não é muita vantagem, a não ser que seja uma aposentadoria por invalidez acidentária. Aí sim, eles pagam um percentual de 100%. Mas hoje é muito difícil eles estarem aposentando. Principalmente o Covid, que é uma doença nova, e que ainda tem muita possibilidade da pessoa ser tratada. Então, com certeza, eles vão manter essa pessoa em auxílio-doença. Agora, já para o auxílio-doença, ele ser acidentário ou ele ser um auxílio-doença proveniente eles não considerarem como um acidente, aí não tem a diferença, porque o auxílio-doença ele se manteve como ele era antes. Né? Então, essa questão ela é uma questão realmente polêmica, e além de ser uma questão polêmica, é uma questão que tem gerado muitas demandas na área previdenciária, porque, de fato, né, muitas vezes, quando uma pessoa é encaminhada para o INSS para receber um benefício previdenciário, né, inicialmente um auxílio-doença, porque ninguém é aposentado direto, então o INSS tem negado esses benefícios, né? Alegando que não foi comprovada a incapacidade, que a incapacidade, mesmo ela sendo temporária, mas já terminou, porque o auxílio-doença, a característica dele é essa, né? A incapacidade de ser total naquele momento, mas ser temporária. E eles não reconhecem mais, eles colocam como se essa incapacidade já tivesse terminado. Então, isso tem gerado bastante demanda no âmbito, inclusive, judicial. E fora, o que é absurdo é a demora, né? Talvez os doutores... porque a área trabalhista está muito linkada à área previdenciária também, né? A demanda que está ocorrendo agora a nível administrativo, quando a gente entra com a solicitação num pedido de benefício. Então, para uma pessoa que tem Covid, é urgente, né? Ela ter acesso a um benefício previdenciário. E tem demorado bastante, né, as análises do INSS, e agora mais com um acordo que o INSS fez com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública, que tem algumas vantagens para os segurados e seguradas, mas, na maior parte, há muita desvantagem, principalmente com relação ao tempo de espera, né? Porque agora, basicamente, o INSS vai ter 9 meses aí para poder analisar um benefício. Então, assim, é um absurdo isso, e é importante a gente pensar sobre essas questões e como é difícil, mesmo a pessoa com o Covid, né, acessar esse benefício. Muito bom, Karina, sempre trazendo diversas provocações aí, e para a gente ter em mente, né, para as organizações se terem em mente mesmo, se conscientizarem. Enfim, vamos trazer então a última pergunta aqui, faltante, é do Marcelo de Oliveira, e aí vamos perguntar para o Bruno como permitir
o trabalho de voluntários, sem risco de, no futuro, caracterizar vínculo de emprego. Então, uma pergunta na linha do que o Bruno já estava falando, sobre os requisitos, enfim, vamos deixar a bola com ele aí para ele responder. Vamos sim. Marcelo, olha só. Primeiro, as ONGs devem atuar com muita cautela, certo? Eu sempre recomendo a todos os meus clientes que façam sempre um termo de voluntariado escrito. Já começa por aí, certo? Então, um termo onde vão constar que a relação não é vínculo empregatício, que as partes vão ajustar livremente os horários de assistência. E, além disso, nós devemos entender que a relação de voluntariado, as partes devem ajustar o horário de trabalho e a demanda e a carga horária de trabalho. Então, a ONG jamais poderá exigir uma jornada pré-definida, né, segunda a sexta, algo muito exaustivo, deve haver um ajuste, uma combinação entre o trabalhador, o voluntário e a empresa, tá? Não deve haver pagamento de salário, isso está bem claro, falta o requisito da onerosidade, por isso que ele não é uma relação de emprego, mas nada impede, por exemplo, que a ONG possa ressarcir pequenas despesas efetuadas, como despesas de locomoção, ou o voluntário precisou adquirir algumas coisas, cartolina, alguns materiais de escritório para fazer um trabalho de conscientização em prol da identidade, pode ser ressarcido por esses valores. Esse ressarcimento realizado jamais vai configurar um pagamento de salário, certo? Então, jornada de trabalho deve ser definida de forma suave, que o próprio voluntário se ofereça pelos dias e horários que ele pode atuar. Agora, nada impede também que a entidade, a organização, defina os parâmetros de atuação, porque isso não significa subordinação, afinal de contas, a ONG tem um know-how no assunto e na assistência que ela presta. Então, o voluntário tem que vir para a entidade e atuar conforme o cronograma. Então, o fato da ONG, o diretor da ONG, o responsável, passar diretrizes de atuação prática não significa jamais, não significa jamais ser um vínculo empregatício. Então, sintetizando, um termo de adesão ao voluntariado escrito, certo? Com as condições todas, e não exigir do voluntário os requisitos da relação de emprego. Não exigir jornada de trabalho, não exigir comparecimento compulsório, e sim ser tudo negociado, tá? Nada impede que possa haver ressarcimentos e despesas pontuais que o voluntário tem que suportar no exercício da função. Tudo bem? Muito bom, Bruno. Muito obrigado pela resposta. Acho que contemplou aí as perguntas que chegaram, não chegaram mais perguntas, até porque a gente já passou o tempo que a gente tinha combinado aqui, até 7 horas. Então a gente precisa de fato seguir. Eu queria agradecer a vocês de coração por ter aceitado o convite, o desafio de fazer esse diálogo aqui comigo, né, com os colegas e especialmente com o nosso público. Né? A gente tem, como eu dizia para vocês, a gente tem um público que tem acompanhado ao vivo e um público que tem acompanhado os registros das atividades, porque os horários agora também as pessoas voltaram a trabalhar, voltaram a se deslocar, mas que tem assistido as gravações, seja das lives, seja dos debates, e mandam as perguntas depois também. Então, não se assustem se eu mandar aí repassar para vocês as perguntas da nossa audiência que vierem no decorrer da semana, tá bem? Então, eu queria convidar vocês para se despedir, deixar as honrosas despedidas aí para a nossa audiência, rapidinho, cada um de vocês, vamos na nossa ordem que a gente começou também. Queria chamar a Camila para se despedir aí, deixar seu recado aqui para a gente ir finalizando. Agradeço, Lucas, a você pelo convite, né, pela oportunidade de conversar sobre esses temas. Agradeço a todos que nos assistiram, mandaram as perguntas relevantes, importantes. Todos os temas que nós tratamos aqui são temas extremamente importantes, atuais e que precisam realmente ser discutidos pelas organizações, e claro, por serem polêmicos, por serem complexos, né, a gente sempre aconselha as organizações que procurem um aconselhamento jurídico quando tiverem dúvida a respeito desses, agora, por exemplo, do Covid, que é uma questão que está aí em ascensão, tá no top aí de discussões. A questão de contratação de prestadores de serviços é um tema importante.
Tá? Então, assim, o aconselhamento jurídico é relevante, né, e pode ajudá-los sempre a tomar a melhor decisão ou a seguir um caminho mais seguro para a organização, tá? Mas foi bem legal e muito obrigada aí pela participação de todos e dos colegas. Obrigado mais uma vez, Camila. Então vamos lá, quero chamar então o Bruno para fazer suas considerações finais. Bom, meu amigo, agradeço demais pela oportunidade, uma experiência nova para mim. Eu atuo muito em sala de aula, mas em live foi uma realidade nova, confesso. Nós conhecemos há bastante tempo e justamente em organizações sociais, né? Trabalhando nessa demanda toda também envolvendo com a temática HIV/AIDS, assim como a colega Cariana também. Então, agradeço a todos que podem ter assistido, aos colegas que participaram aqui. Nós demos apenas algumas explanações, porque eu acho que os assuntos, como a colega mencionou, são muito exaustivos, demandam muitas discussões, muitos aprofundamentos. Então, espero que a gente tenha, pelo menos, plantado a semente da curiosidade, né, nos ouvintes, e que eles possam aprofundar o assunto futuramente, e todos nós estamos em prol da harmonização das relações e que as coisas funcionem adequadamente. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Então, vou chamar então por fim a Cariana para fazer sua despedida aí, suas considerações finais para o nosso público. Primeiramente a você, Lucas, pelo convite, né, e pela oportunidade de estar aqui conversando com a sua audiência, tá certo? Por ter também participado desse debate com a doutora Camila, com o doutor Bruno. Quero dizer que para mim foi muito rico, né? Que aprendi muito também com vocês e espero também ter contribuído, que estou à disposição na Gestos, tá certo? Inclusive, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Gestos, aí o nosso arroba é @gestos.org, tá? Então, pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é previdence.ando, né? Que eu abri esse perfil exatamente para dar orientações e informações de forma bem objetiva para as pessoas que têm dúvidas sobre direitos previdenciários. Obrigada. Bom, então a gente vai encerrando. Mais uma vez, agradecer cada um de vocês, Camila, Bruno, Cariana. Muito bacana hoje. A gente trouxe elementos, a gente não consegue, obviamente, esgotar todos os temas num debate como esse. Então, a ideia é a gente trazer pontos de vista diferentes sobre o tema, para a gente ir pincelando para as pessoas, para as pessoas tomarem pé desse tema, trazer temas mais pujantes e que estão sendo mais comentados na atualidade, permeados pelo que anda acontecendo, pelo contexto, pelas mudanças normativas, pelas mudanças políticas, e especialmente considerando aquilo, como é que isso reverbera, como é que isso impacta nas organizações em seu cotidiano, e marcadamente pensando também nas pequenas organizações que nem sempre têm condições de conversar com um advogado, com uma advogada. Então, a gente tem trazido essas informações para suprir um pouco dessa lacuna aí de conhecimento e de conteúdo jurídico acessível, gratuito para as organizações. Então, eu queria agradecer, queria convidar todo mundo para terça-feira, a gente vai estar no nosso Instagram, não aqui no YouTube, no Instagram, às terça-feira, às 18 horas, a gente vai estar com uma live com um convidado, que é o Marcelo Monello, ele que é contador, e a gente vai estar falando sobre gestão contábil das organizações da sociedade civil, porque tudo isso que a gente falou aqui é super importante ter uma retaguarda contábil para deixar a organização muito bem documentada, né, para que ela possa ter uma boa relação trabalhista, uma boa relação previdenciária. É importante a figura da contabilidade também nesse contexto. Então, a gente vai estar falando também, tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje, sobre gestão contábil das entidades sociais, e o convidado é o Marcelo Monello. Toda terça-feira, às 18 horas, a gente está no Instagram, com as lives. Nossa, que legal. E no final de cada mês, a gente tem aqui um debate que a gente traz mais gente para falar sobre temas diversos. No final de março, a gente vai ter um novo debate. A gente vai estar falando sobre a gestão social e a formalização de grupos de capoeira e de grupos de candomblé e de religiões de matriz africana. Então, é importante a gente trazer esses atores sociais que ficam um pouco à margem, trazer também para essa discussão qual a importância de você formalizar ou não
o seu grupo de capoeira ou o seu terreiro, a sua casa de santo. Então, é importante, a gente vai trazer aqui uma advogada, vamos trazer um produtor cultural, um mestre de capoeira, e vamos fazer essa roda aqui no nosso debate para falar sobre essas questões de gestão, enfim, ligadas às entidades, né, e às organizações de matriz africana. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oração aos nossos convidados e convidadas, agradecer a todo mundo que assistiu, se inscreva aí no nosso canal, acione, comente, dê o seu sininho, apoie o nosso trabalho, tamo junto e até a próxima. Um abraço.